Olá pessoal, graça e paz. Então vim aqui mais uma vez para comentar a palavra de Deus que eu recebi no último culto na igreja na qual congrego. Eu congrego na igreja Verbo da Vida de Paulo Afonso, que é liderada, pastoreada pelo pastor Valdeilson Paiva e sua esposa Micheline Paiva. Então, no último domingo a gente recebeu a palavra através da vida do pastor Emiliano Daniel. Ele é pastor da igreja Verbo da Vida lá em Maceió, no bairro de Canaã. Estava aqui ele e sua esposa Maísa Daniel, e ele pregou no primeiro culto do domingo, porque no domingo nós temos dois cultos, um às 17 horas e outro às 19h30. Eu só pude participar do primeiro culto porque eu trabalhei à noite naquele dia, mas eu recebi uma palavra poderosa de Deus. É sobre isso que eu quero falar com você. O pastor Emiliano Daniel, ele pregou em cima de um texto só. Sabe aquelas pregações de um texto só que aplicam aquela palavra na nossa vida e transformam a nossa vida? Então foi isso que eu recebi, por isso eu quero compartilhar com você. Antes de iniciar, eu quero te falar do propósito desse conteúdo. Primeiro é compartilhar com você o que me abençoou e eu sei que também vai te abençoar. Em segundo lugar, o propósito é encorajar você, motivar você a congregar, a participar dos cultos da sua igreja, a receber a palavra de Deus, o alimento poderoso da palavra de Deus na sua igreja, do seu pastor, porque esse alimento ele é essencial para a nossa vida. A palavra de Deus é vida. Amém? Então vamos lá. O pastor Emiliano, ele pregou em cima de um texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Texto bem conhecido, eu vou ler um pouco dele para você e depois eu vou falar o que foi que me marcou, o que foi que falou comigo nessa pregação poderosa. De fato, foi uma pregação de ensino da palavra de Deus. Eu amo pregação de ensino da palavra de Deus, pregação expositiva e aquela pregação que aplica o texto direto na nossa vida. E foi assim essa pregação nesse domingo. O pastor Emiliano, ele ensinou muito bem, ele fez ali um pouco de exegese, ele buscou o significado original das palavras no grego. Isso nos ajuda porque a palavra no grego, ela tem uma força, um sentido muito maior do que a palavra que foi usada na tradução. Isso me ajuda muito a entender o que o texto quer dizer comigo, o que o escritor tinha no coração. Paulo, o apóstolo Paulo, o que ele tinha no coração quando ele escreveu essas palavras inspirado por Deus. Então, o texto é esse, capítulo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu vou ler o versículo 1 ao 4, 1 ao 5. Vamos lá. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então, ele falou desse texto, bastante conhecido. Esse texto fala dos últimos dias. Ele explicou que os últimos dias aí é a palavra eschatos, que fala do final dos tempos, mas do final mesmo dos tempos, dos últimos dias. E ele falou com muita precisão, acertou muito ao dizer que nós estamos nos últimos dias, e você sabe disso. Esse texto se refere a esse tempo, os últimos dias. E essas características que são citadas no texto, avarentos, obstinados, egoístas, presunçosos, em algumas versões traz jactantes, soberbos, blasfemos, orgulhosos. Tudo isso são características muito vistas atualmente no mundo dos negócios, no mundo do trabalho, na vida. Filhos desobedientes a pais e a mães. Então, isso é algo que está no mundo. E o ministro trouxe um alerta que isso também está entrando na igreja. O grande problema é quando esse tipo de influência entra na igreja. E nós vemos cristãos na igreja, ou que se dizem cristãos, andando nesse tipo de postura, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes. Isso tem acontecido na igreja. Esse tipo de engano está entrando na igreja. Então, o tema da ministração do pastor Emiliano foi
é mais ou menos esse. Cuidado com o engano. Cuidado com o engano dentro da igreja. Porque o engano existe. Ele citou algo que é verdade. O espírito do anticristo, ele já está na igreja desde o princípio. E o texto que fala disso está lá em João, na primeira carta de João, no capítulo 4. Fala sobre o espírito do anticristo com um engano, com falsa doutrina entrando dentro da igreja. Mas esse mesmo texto diz que o que habita em nós é maior do que o que está no mundo. O espírito que habita em nós é maior do que o espírito do anticristo. Amém? Então, isso falou muito comigo. Ele trouxe um alerta para que a igreja não seja influenciada por esse espírito do engano, esse espírito terrível que gera homens sem afeto natural, inconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor, traidores, orgulhosos. Isso é lá no mundo, isso não pode entrar dentro da igreja. Esse foi o ponto alto, na minha opinião, da pregação. Um alerta para que a gente não seja influenciado por isso, porque o próprio Jesus disse que nós somos sal da terra, luz do mundo. Nós estamos aqui para melhorar esse mundo, para temperar esse mundo, para fazer com que esse mundo seja melhor, fique melhor. É fato que o mundo anda de mal ao pior, mas a igreja não. A igreja ela é protegida, a igreja é ensinada, a igreja é separada. Jesus Cristo pagou um alto preço, um preço de sangue, para nos justificar, e nós devemos andar à altura dessa justificação. Sim, podemos e devemos buscar ser santos, santidade, ser consagrados, ser separados. Essa palavra ministrou muito para mim, um zelo que a gente tem para que a gente não seja influenciado por esse tipo de pensamento, por esse tipo de atitude. A Bíblia diz que nós temos o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele gera frutos de quê? De amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, equilíbrio. É assim que o crente é. É equilibrado. Ele é feliz. Ele vive em paz. Ele é paciente. Ele é bom. Ele é benevolente. Não avarento. Não desobediente. Não presunçoso. Não soberbo. Não, isso não é característica de crente, de nascido de novo, daquele que faz parte da igreja. Então, essa foi a ministração. Claro que ele falou muito mais do que isso, mas eu estou falando para você o que mais chamou a minha atenção. Certo? Aquela pregação, aquele dia em que Deus falou comigo, cuidado, para que você não esteja sendo influenciado por esse mundo e você não esteja praticando essas obras que não tem nada a ver com os princípios da palavra de Deus. Foi um alerta contra esses pecados que estão no mundo e que a gente não deve permitir que entrem na nossa vida, porque nós somos a igreja do Senhor. Estamos nos últimos dias e a qualquer momento Jesus Cristo vai arrebatar a igreja, mas ele vai levar uma igreja pura, imaculada, limpa. A igreja tem as vestes brancas. E a igreja vai ser retirada desse mundo. E após a igreja ser retirada desse mundo, sim, aí vai se manifestar o anticristo. E aí essas características citadas aqui vão dominar essa terra. Dominar esse mundo de pecado que vai ser julgado por Deus na grande tribulação. Vai sofrer o juízo, a ira de Deus contra toda iniquidade e contra todo pecado. Mas nós, a igreja do Senhor, não. Nós somos separados. Nós não andamos nesse tipo de atitude. Nós não somos avarentos, nós somos generosos. Nós não somos egoístas, nós amamos o próximo, nós somos altruístas. Nós não somos desobedientes, nós somos obedientes. Nós amamos andar em obediência. É assim que a igreja é. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes do nosso Senhor aqui nessa terra. Somos sal e luz do mundo. É assim que deve ser e é assim que eu compartilho com você essa palavra poderosa que mexeu com minha vida mais uma vez, e eu sei que eu saio dela melhor do que quando eu sentei naquela igreja, do que quando eu entrei ali, porque eu recebi essa palavra de Deus. Que Deus abençoe você, que essa palavra possa abençoar a sua vida também. A graça e a paz do Senhor Jesus.